A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria do Espírito, a todos os que estão em Cristo Jesus e que vieram para o reino de Deus, aquele que fez todas as coisas para que pudéssemos ser seus filhos, para que pudéssemos ser a sua família, para que pudéssemos estar debaixo da sua autoridade, termos a sua vida e vivermos na graça e realidade do seu Espírito. O que é o reino de Deus? O que as Escrituras revelam sobre o reino de Deus? Entrar no reino de Deus é algo tremendo e é maravilhoso para cada um de nós, quando nós percebemos o que há no reino. Viver debaixo da autoridade de Deus. Viver na presença de Deus. Experimentar o amor, experimentar a alegria, experimentar a paz do Senhor. E assim no livro de Romanos, está escrito no capítulo 14, no versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se estamos no reino, nós servimos. Mas o que é o reino? O reino é o lugar da autoridade de um rei. Jesus nasceu para ser rei. E quando os reis magos vieram, eles perguntaram: onde nasceu o rei dos judeus? O fato de Jesus ser rei perturbou um outro rei, o Herodes. E é sempre assim até agora. A batalha é sobre quem vai reinar. Quem está reinando sobre a sua vida? Quem está reinando sobre o seu corpo? Sobre a sua alma? Sobre o seu espírito? Há uma guerra por causa do reino. Cada um de nós somos chamados para o reino de Deus, não para depois da morte física, mas enquanto nós estamos aqui, nós entramos e aprendemos sobre a autoridade de Deus, sobre o poder de Deus e a natureza de Deus. Portanto, o que é o reino? O reino é primeiramente justiça. O que é justiça? É andar de acordo com a lei, de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a respeito do Rei Jesus, é: este é meu filho amado, ou este é o meu filho em quem tem prazer, a ele ouvir. É através de ouvir Jesus que nós entramos no reino. E nós precisamos de aprender a viver debaixo da autoridade de Deus. O ser humano, a natureza caída do homem, faz com que ele deteste a autoridade. Todas as pessoas que exercem autoridade sofrem muito, porque as pessoas detestam as autoridades. A rebelião que há nos pensamentos do homem faz com que fale mal das autoridades, não respeite as autoridades. Todos que na terra estão investidos de autoridade devem ser respeitados. Por quê? Porque simbolizam o domínio de Deus. Nós precisamos de aprender a viver sob a autoridade de Deus. A igreja não é uma reunião de pessoas a decidir o que fazer ou o que não fazer. O reino de Deus, que nos veio por Jesus Cristo, traz-nos a realidade da autoridade. E quando nós conhecemos a autoridade, nós obedecemos e vemos as vantagens. Só podemos experimentar as vantagens do reino de Deus por meio da obediência. Pois é a obediência que nos faz participantes, cidadãos dos céus. No livro de Efésios nos chama de cidadãos dos céus, da família de Deus, concidadãos dos santos. Portanto,
embora sejamos um cidadão terreno, a nossa identidade e pátria é celestial. Isso é espiritual, porque Deus é espírito. Mas cada um de nós, compreendendo a palavra, recebendo a palavra e obedecendo os ensinamentos de Jesus, nós vamos ser agradáveis a Deus. Qual o modo de servir a Cristo? Primeiro, com justiça. Justiça, vimos, é obedecer a palavra de Jesus, o ensinamento dos apóstolos. E ser justo, porque é por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Segunda coisa, paz. O reino de Deus é paz. Por que é paz? Porque vivemos debaixo da autoridade. Já perceberam que num país ou numa nação em que se não obedece às autoridades e à lei, termina a paz, entra em colapso. Não há como ter sossego, tranquilidade no lugar onde não há lei, onde não há regra, onde as pessoas não obedecem. Aí não há como ter paz. O reino de Deus, o reino do céu, o reino é paz, porque no reino todos estão obedecendo a Deus. A terceira coisa é a alegria, porque o resultado da justiça e da paz é viver alegre. E Deus nos deu em Cristo a vida para estarmos alegres, termos paz e andarmos em justiça. O velho homem é desobediente por natureza. Ele não entra no reino. O velho homem, o nosso velho homem desobediente, morre na cruz com Cristo. E quando nós ressuscitamos, nos tornamos uma nova criatura. E é esta a nova criatura que vive de acordo com o Espírito de Deus. Isso é um fato tremendo. É um fato glorioso que nós possamos viver de acordo com o Espírito de Deus, na realidade da sua presença e no poder do seu Espírito. Esta é a razão de, deste modo, agradar a Cristo. Qual é o modo de agradar a Cristo? Andar em justiça, andar dignamente. Temos aqui no livro de Romanos a maneira de viver no reino. No versículo 13 do capítulo 13, diz assim: andemos dignamente como em pleno dia. Andar dignamente é andar de acordo com o Espírito Santo. É andar de acordo com o Espírito de Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse: orai para que o reino venha. Ele disse que era para buscar o reino em primeiro lugar. Portanto, o mais importante é achar o reino, entrar no reino e viver debaixo da autoridade de Deus. No capítulo 13, falando sobre a autoridade dos homens, está ensinando a respeito da autoridade de Deus. Porque se devemos obedecer à autoridade dos homens, quanto mais a autoridade de Deus. E diz assim, versículo 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nós, se não cedermos, se não formos convencidos pelo Espírito Santo e a vivermos debaixo da autoridade de Deus, nós traremos sobre nós condenação. Se não perdoarmos, se não amarmos, pois o sentimento que há no reino de Deus é o amor, nós traremos sobre nós condenação. Portanto, no versículo 10 também do capítulo 13 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Qual é a lei do reino de Deus? O amor. O amor, ele é aquele que faz mover todas as coisas de acordo com Deus, porque Deus é amor. Então, o reino de Deus, o amor é que faz tudo. Deus é luz. Portanto, no versículo 13 do capítulo 13 diz: andemos dignamente como em pleno dia.
Noite simboliza trevas e ignorância. Dia significa luz. Então o reino de Deus é luz, é entendimento. Nós andamos com sabedoria. Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito. Portanto, o reino espiritual invisível de Deus está aqui na terra. O Espírito Santo está operando em nossos corações para que aprendamos a viver debaixo de autoridade. Quando nós vivemos debaixo de autoridade, nós não falamos o que queremos, não fazemos o que queremos, mas fazemos a vontade de Deus. Por que os cristãos estão divididos? Porque lhes falta autoridade. Qual é a autoridade na igreja? O homem? Carne e sangue? Não, a autoridade na igreja é o Espírito Santo. E se alguém na igreja exercer autoridade no lugar do Espírito Santo, é um cego. Jesus disse que se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Quantos estão no buraco, isto é, estão na cova, estão na morte, estão na dificuldade, estão na ignorância, mesmo crendo, porque seguem aquele que não está na luz, e o único que é luz é Cristo. É o reino de Deus, é luz, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O reino de Deus é amor, porque Deus é amor, e nele não há ressentimento, não há diferença, mas há perdão, paz e alegria no Espírito Santo. Então, para completar, o reino de Deus é no Espírito Santo. Está no versículo 17 do capítulo 14. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este é o lugar do reino. Por isso o reino veio do céu. O Espírito Santo desceu e entrou em cada um de nós para nos trazer a realidade do reino de Deus. Portanto, amados e amadas de Deus, todos os que creem e que esperam em Jesus Cristo, não confiem em seus pensamentos. Confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Deus é maravilhoso, está profetizado e se cumpriu. Jesus é aquele conselheiro, Jesus é aquele que tem sobre ele o governo. E como foi profetizado, o governo está sobre os seus ombros, sobre a responsabilidade de Jesus Cristo. E nele nós reinamos. Não reine sobre você mesmo. Os homens estão em dificuldades. Alguns estão presos em vício. Alguns estão presos em maldições, porque são reis de sua própria vida. Fazem o que querem, colhem o que não querem. Vivem o que não querem, por fazer a própria vontade. Mas se a vontade de Deus for feita aqui na terra como no céu, o céu estará dentro de você. A paz do Senhor e a alegria do Espírito Santo e o reino que é do Espírito Santo esteja te governando. O Rei Jesus Cristo, ele veio para nos trazer a realidade do governo e da autoridade de Deus. A paz do Senhor.